minha avó era daqueles tempos bem antigos, né? Daí eles contavam pra nós, né? O que eu sei, que meus avós, meus pais contavam, é que eles viajavam, né, em tropeiros. Eu fiquei sabendo pela minha mãe, que eles eram 2 irmãos, né? E sabia eles eram viajando, por aí. Aí eles tinham ido num bar aqui no Gato Preto. Vocês sabem, né? Minha mãe e meu pai sempre vieram aqui, sempre me disseram aqui, né? E sempre disseram que são os irmãos Canosa, né? Que sempre a gente faz pedido, eles sempre alcançam os pedidos, né? Quem contou foi meu pai e minha mãe, que a gente sempre vinha aqui no cemitério e ouvia falar que eles eram viajantes e estavam viajando e daí parece que foram assaltados. Trazia mercadoria do Rio Grande para aqui em Laje, né? 2 rapazes bem bonitos, né? Diz que ele foi agarrado e judiado, mataram na maior judiação esse homem, metade irmão Canoso, que é aqui, que para aqui. Eles andavam de roupa preta, né? Com a pele de top preto, calça preta. Eles chegaram no salão e saíram de volta, né? Quando eles iam saindo, receberam dois tiros pelas costas, né? Assassinaram eles, abriram a barriga, encheram de rico, os porcos comer, né? Foram amarrados, e foram sacrificados, e fome, e tiraram unha, pedaços coisas assim do corpo. Eles saíram, pousaram num baile, saíram daqui e foram pousar ali na ponte do Caveiras, por lá de cá, né? Estavam lá, e lá foi que mataram eles lá na finca. Eu não sei, eu sei que eu acho que mataram por causa da grana, né? Por causa do dinheiro, né? Foram assassinados, então dali para cá eles começaram a fazer milagre. Acho que é a tradição, não é uma tradição, né? O povo lagiano que começou a invocar e alcançar a graça, daí ficou. Tanto que eles ficaram, não sei. Sei lá, eles são um santo, né? Pra mim, a gente faz promessa pra eles, avançada, né? Também, né? A gente alcança as promessas que a gente faz. Já é movido já pela essa emoção, essa coisa gostosa que já o povo mesmo comentar. Né? A história que conta, né? Que eu sei, né? Que a minha mãe conta, minha avó, que eles eram 2 irmãos. Transformaram-se em irmãos por lenda, né? Agora, o porquê que eles são chamados irmãos Canosa, que eu não sei. Foi um crime que marcou muito a história de Laje. Um crime sensacional, não é? Um crime que abalou a opinião pública. Marcou porque aqui era muito difícil o forasteiro que chegasse aqui ainda no final do século e no começo do século passado, ele se entrosar na sociedade lajana, que era muito fechada, né? A impressão do Canovas era uma impressão excelente, homem amabilíssimo, homem educadíssimo, finíssimo, todo mundo tinha o homem na maior consideração. Né? Quanto à família Canossi, ele deixou o pai, deixou a mãe, né, e quatro irmãozinhos, todos pequenos, e ele era o arrumo da família. Ernesto Canossi era um viajante muito conhecido aqui em Lages, era muito bem recebido nos bares do Clube 1º de Julho, era muito conhecido pelo pessoal, era um ótimo viajante, era um ótimo cidadão, cumpridor dos deveres dessa firma de Porto Alegre, né?
Ele vinha a cavalo de Porto Alegre, Laje, né? Porque o comércio era muito forte de lá para cá. E eles lá sabiam da história. Então esse entrosamento, essa convivência, comemoração conjunta, fez com que se consagrasse aos poucos uma espécie de culto ao Canosa. E foi aí que começou essa deturpação da questão de chamar túmulo dos irmãos Canosa. Porque eram túmulo de duas pessoas, mas não sei por que se firmou essa questão de irmão Canosa. Vieram para lá, aí não havia italiano, aí eles tinham a facilidade de não ter ninguém para denunciá-los, para dizer que estavam aí dois suspeitos de crime na Itália. E foram muito bem recebidos pela alta sociedade lajana, faziam grandes jantares em casa, convidavam todas as pessoas importantes da cidade, era uma novidade, inclusive, nós iam com grande satisfação a esses jantares. Dr. Brocato, médico operador, estabelecido nessa cidade, oferece ao público lajano os seus serviços médicos e cirúrgicos. Tomás encomendava livros em Porto Alegre através de amigos e passava a maior parte do tempo disponível lendo os técnicos de medicina. E acabou sendo médico de realce na sociedade lajana. Ele chegou ao cúmulo de operar o olho de uma moça, tirando do olho, vamos dizer, um glóbulozinho do tamanho de um grão de feijão pequeno, que os médicos especialistas em Porto Alegre não quiseram fazer. Ele operou aqui e deu certo. Filho de um fazendeiro, né? A simpatia pelos irmãos Brocato na sociedade é muito grande. O que há de anúncio no jornal, de agradecimentos por trabalhos médicos, outro com a farmácia, a ligação deles com a sociedade, era excepcional. Então eles firmaram a reputação primeiro, com uma raríssima habilidade, porque falavam um dialeto, não se comunicavam bem, né? Dificilmente haveria qualquer confiança com relação a eles. Mas eles fingiam muito amigos. O Vidal Ramos, Belisário Ramos, que é meu avô, João José Teodoro da Costa, meu outro avô, né? Família Furtado, que era uma família importante, família Ribeiro, toda essa gente, aqueles grandes fazendeiros de lá, ele cultivava, porque era gente de dinheiro, era gente que ele perseguia para arranjar clientes e para tomar dinheiro. Que a preocupação dele era enriquecer, fazer fortuna e para ir para outro lugar, não ficar enterrado em lá a vida inteira. Né? E principalmente entrar na única sociedade, clube recreativo que existia na nossa cidade, o Clube 1º de Julho. Para entrar no 1º de Julho não era fácil. Ele passava por um crime, por uma filtragem fabulosa. É uma sociedade de primeira, no caso, com as famílias bem daquela idade, como se diz, né? Domingos Brocato conheceu uma moça em Lages de nome Emília Ramos e pretendia casar-se com a mesma. Entretanto, tinha um amigo chamado Ernesto Canosa que esporadicamente ia a Lages com a função de caixeiro viajante e, como amicíssimo dos irmãos desde o Rio Grande do Sul, hospedava-se na casa de Tomás e de Domingos. Aí corre o tempo, vem naturalmente esse problema da amizade deles com o caixeiro viajante. Ernesto Canosa, numa determinada ocasião,
foi a uma partida, entre aspas, um baile, no Clube 1º de Julho. Neste baile, que Domingos não estava presente, dançou com Emília. E ao chegar em casa, após o baile, disse a Domingos que estava namorando Emília, tinha uma carta dirigida aos pais de Emília, pedindo-a em casamento. Ernesto comunicou que dia 1º de maio deixaria a cidade para ir a Caxias do Sul. E no dia em que o Canosa saiu na viagem a cavalo, fazendo aquele para Vacaria, depois de Vacaria a Caxias, né? O Brocatinho, que era um exímio atirador, eles faziam exercício de tiro ao alvo em casa, o Brocatinho foi caçar. Tentando chegar à cidade através dos matos que margeavam o rio Caveiro. Acabou próximo à cidade, no local chamado Pinheirinho, perdendo-se. Por que o outro saiu a uma hora para caçar? Onde é que ele foi caçar? No dia seguinte, os corpos foram encontrados no local do crime. Durante o velório, a pessoa que havia mostrado a estrada Domingos no dia anterior comentou com amigos e contou havia encontrado Domingos Brocato perdido no mato na região do Passo do Pinheirinho. Foram ao comissário de polícia narrar o fato. Foi daí que partiu todo depois a descoberta do assunto, não é? Após o enterro ocorrido no dia 3 de maio de 1902, Domingos, voltando do enterro, foi preso para averiguações. Tomás Brocato, vendo o irmão preso, tentou conseguir um álibi de que Domingos estava na cidade no dia e hora do crime. Entretanto, essa afirmação de Tomás, com o decorrer dos depoimentos, caiu por terra. Domingos não fora confundido com Tomás. Era ele, Tomás, que permaneceu o tempo todo na cidade. Da casa onde moravam, tinha um corredor que saía na rua de trás. E ali tinha uma casinha velha que eu ainda conheci, onde morava uma senhora de idade que levantava muito cedo. E os Brocato eram muito conhecidos em Vargas por serem exímios caçadores e exímios atiradores. Sempre nos fins de semana, sempre eles saíam, sempre os dois ou um, mas levavam sempre para caçar um cachorro. Os perdigueiros, naquele tempo, dava uma infinidade de perdidos aí pertinho da cidade, né? Perdigão. E justamente no dia do crime, o Domingos Brocato saiu pelo fundo da casa, pelo corredor. Essa velhinha estava por dentro da janela, sempre cuidava. Notou que ele saiu com a arma na mão, mas sem o cachorro. E isso constou esse testemunho no processo. A cidade dividiu-se ao meio. Tinha os que eram fã dos Brocato e os que eram contra os Brocato. Outros crimes existiram na mesma ocasião e de violência igual ou maior,
Todavia eram pessoas, tanto vítimas e assassinos até, pessoas que não tinham ligação estreita com a sociedade de Lages. No caso de Tomás e Domingos, eles pertenciam à sociedade, à elite. E a vítima também pertencia. Esse é o motivo principal. Ainda mais do jeito que foi assassinado, que eles esmagaram os olhos tanto do Centeno, que era o colega dele, como do meu tio, né? Eles deformaram toda a pessoa, porque o Domingos Brocato dizia que pelos olhos da pessoa, que seus olhos estavam abertos, né, que parecia a figura do assassino. Então, por isso que eles esmagou os olhos, tanto do Centeno como do Ernesto. Tomás e Domingos aproveitaram a ocasião que o povo deixava a cidade ficava praticamente vazia, para fugirem. Tinham já conseguido uma chave da prisão, compraram um soldado que era guarda da prisão para que facilitasse a fuga. Mas era comum, isso aí é outra coisa muito interessante. Era comum e ainda não faz muito tempo foi feito em Lages, é que facilita-se a fuga do preso, porque aí mata-se na corrida. Ambos fugiram, mas alguém os viu e gritando que os assassinos Brocato estavam fugindo, foram tentar recapturá-los. Todavia, Domingos, ao sair da prisão, conseguiram um revólver, mas as balas não detonavam. Apontava a quem vinha e as pessoas recuavam. Um sargento da polícia entrou em luta corporal com Tomás. Nesta mesma ocasião, um cabo de polícia chamado Joaquim Balão, a uns 100 metros de distância, atirou e atingiu Tomás na cabeça. Da morte do primeiro Brocato, o tiro foi um acidente que era impossível de ter sido pela lógica, porque a bala arrancou, né? Senão ele teria matado o soldado, um cabo balão, né? Com a morte do irmão, Domingos resolveu confessar o crime. E Tomás foi uma vítima da circunstância. Neste caso, Tomás não tinha nada a ver com o assassinato de Ernesto Canosi e de Olinto Pinto Centeno. Após a confissão, foi marcado o dia do júri, que ocorreu em outubro. Domingos foi a júri e condenado a 30 anos de prisão simples. E por medida de segurança, transferido para São José. A gente ouviu muita notícia, muita conversa a respeito do procedimento desse homem que era um criminoso muito perigoso. Então, de Lages, trouxeram para São José em virtude da segurança do presídio aqui. Eu conheci o Brocatinho na cadeia de São José, onde ele estava cumprindo uma pena de 30 anos. Quando eu vim para o ginásio, em 1920 e poucos, uma vez, tanto era importante esse crime que eu, um menino de ginásio, 16 anos, 15 anos, um dia saí daqui
com outro companheiro, para ir à cadeia de São José. Era difícil, não é como hoje que você vai em 20 minutos. Era quase um dia. Eu fui a São José para conhecer o Brocadinho, na cadeia. E ele estava já meio louco. Estava meio louco, não, ele está louco. Caminhava dentro de uma cela pequena, para um lado para outro, e dizia para a gente assim: quando você vem me libertar? Quando é que você vem me libertar? Era repetir o tempo todo: quando é que você vem me libertar? Lembro perfeitamente disso. Então ele dizia que ele via meu tio assim no canto da cadeia, diz: olha, o Ernesto está ali, sai, Ernesto, vai embora, vai embora. Perguntei se ele se lembrava de Lages e tudo. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não. Onde é isso? Mas estava evidentemente já desequilibrado, não? Ou ele fingia que estava desequilibrado, mas a impressão se tinha que ele já estava mesmo desequilibrado. Não? Era a impressão geral. Em 1921, Domingos Brocato entrou em luta corporal com João Carvalho, de apelido João Ruivo. João Ruivo, temendo a Domingos Brocato, após a luta, durante a noite aguardou que Domingos dormisse. E quando Domingos estava dormindo, João Ruivo assassinou Domingos, esfacelando a cabeça com uma tábua de peroba extraída do catre onde dormia. Um crime de tanto trauma causado na sociedade, não faltou quem dissesse que, por intersecção da alma de Canosa, teria alcançado uma graça. A partir daí, o povo simples começou a venerar as vítimas como santas que fossem. Eram considerados como mártires, não é? Foram, de certa maneira, dois mártires da maldade humana, do espírito criminoso de marginais daquela época, não é? Que já tinham cometido um crime na Sicília, outro crime em Buenos Aires, e cometeram esse bárbaro crime em Lages. Depois, com aquela circunstância, como ele disse, de ter esmagado os olhos das vítimas, não é? Com a frieza desse crime, uma pessoa que tinha esse homem em casa como hóspede, dormiu na casa dele naquela noite, e ele, quando sai, ele sai por outro caminho para encontrar com ele e matar. Nós estamos quase há 100 anos do fato, e ainda o túmulo de Ernesto Canosa Centeno são os mais visitados, não só durante o ano, como principalmente no dia de finados. Aquilo no sentimento popular, essa coisa toda, tem as suas conotações com um martírio, não é? Daí, essa, como é que se pode dizer, essa devoção em torno dos dois que saiu, que se criou em lá e se mantém. Não é? Mesmo hoje, faz um século, vai lá com a mesma coisa. É para ver como essas coisas ficam, tem sentido de permanência, não é? É importante isso. Peço para ir com a arma dele foi judiado, homem diz que tem uma força muito grande com Deus.